O poeta Ariano Suassuna, citando Machado de Assis, dizia que existem 2 Brasis, o oficial e o real. O Brasil oficial era o Brasil do privilégio, um país caricato e burlesco, que tentava ser o que não é e buscava imitar identidades de fora. Já o Brasil real é o Brasil do povo, um país bom que guarda as intenções mais nobres e revela os melhores instintos. Esse pensamento também pode ser aplicado às cidades, onde a desigualdade tem CEPs diferentes e cores muito bem definidas. E hoje a nossa conversa é sobre essas realidades, de uma distância social que se traduz na distância geográfica, na cidade que tem o maior porto e a maior favela de palafitas da América Latina. E ninguém melhor do que Thaís Helena, pesquisadora, estudiosa de urbanismo, assistente social e escritora, para falar das várias faces de uma mesma cidade. Está começando o 10º episódio do Lendárias e Portuárias, um projeto incentivado pela Deep World por meio do Promicult, a Lei Municipal de Apoio à Cultura Alcides Mesquita, e que também tem o apoio da Abitra. O maior porto da América Latina e a maior favela de palafitas também da América Latina dividem o mesmo território. E é assim, colocando esse elefante na sala, ou essa pedra na mesa, que eu vou começar a conversar com a Thaís. Muito feliz de ter você aqui, Thaís. Temporada chegando ao fim, minha gente. A gente vai fechar com chave de ouro. Thaís, sei que você tem uma mega história, a gente já contou um pouquinho aqui na introdução, mas eu queria começar de um ponto de partida muito diferente, porque você mora hoje lá no DIC, né? Então acho que essa é uma perspectiva que poucas pessoas que bradam, falando eu moro em Santos, né? Da maior cidade, com o maior porto da América Latina, podem falar, até porque a gente precisa repetir que tem gente que acha que o DIC da Vila Gilda nem é em Santos, né? Tem muita gente que acha que já faz parte do município de São Vicente. É, exatamente, porque não, né? Santos é muito incrível, não pode ter a maior favela de palafitas da América Latina. E como assim, né? Sim. E essa história, por quê? Assim, por que você acha que a cidade não vê o que acontece ali? Pessoas falam muito, né, do DIC da Vila Gilda, mas eu acho que a maioria das pessoas não tá muito preocupada com o que acontece ali, né? Não, bom, boa noite. Tô muito feliz e muito honrada de estar aqui também de novo. E eu acho que tem uma série de fatores que fazem com que a cidade não enxergue, né, esse lugar que é invisibilizado, que é o DIC da Vila Gilda. Acho que tem uma parcela de responsabilidade do poder público, ou da ausência de algumas políticas públicas, né? A narrativa também, narrativa é muito importante, né? Perfeito. A mídia, os veículos de comunicação também. Então, acho que o DIC, ele aparece quando tem incêndio, quando tem alguma tragédia, né? Sim. Mas o DIC, ele tá acontecendo, ele tá em movimento o ano inteiro, né? Tem coisa acontecendo lá. Então, eu acho que falta, talvez, pessoas que entendam que a responsabilidade do DIC não é só de quem mora no DIC, mas é de toda a cidade. Perfeito. Né? Numa cidade, por exemplo, que o preço dos aluguéis é mais de 30% do salário mínimo ou do salário das pessoas, né? Conforme aí os dados dos últimos 2 censos do IBGE, qualquer pessoa hoje é suscetível de morar numa ocupação em Santos, se a gente for parar para pensar, né? Se a gente refletir, especialmente os jovens, Exatamente. Né? Você falou que é 30% do salário mínimo? Ou mais, né? Não, hoje, eu acho que é muito mais. Eu acho que você não aluga um apartamento hoje por, acho que um salário mínimo e meio em Santos, exatamente. Então, o preço dos aluguéis em Santos é uma das cidades mais caras para se viver, né? Então, hoje, qualquer pessoa que, sei lá, perdeu o emprego pode estar suscetível em morar numa ocupação. As pessoas não pensam nisso. As pessoas não pensam isso. Elas pensam que as pessoas que estão lá é porque elas não querem pagar imposto, ou porque elas querem, de alguma forma, manipular para conseguir uma casa social e etc. Ou elas não se esforçaram o suficiente, que tem gente que pensa isso, né? Porque tá lá porque não quer trabalhar, ou porque não trabalha, enfim. Então,
uma série de estereótipos, né? Sim. Que está imposto não só na cidade de Santos, mas na sociedade como um todo, né? Essa ideia da meritocracia e Perfeito. não de que há algumas coisas na vida que são direitos básicos, né? Morar, vestir, Sim. comer, saúde, educação, são direitos que deveriam ser direitos universais, né? E são. Sim. Na teoria são, na né? teoria são. Então, acho que é isso. Enquanto as pessoas não entenderem que qualquer pessoa está suscetível nesse ritmo que a cidade está, né? Nesse ritmo que a cidade cresce, muitas vezes desenfreadamente, sem, de fato, um planejamento urbano que coloque as pessoas, né, no centro e não as empresas e não o lucro, qualquer pessoa vai estar suscetível a ir parar no Dique da Vila Gilda, né? Quando eu entrevistei algumas mulheres para minha primeira pesquisa acadêmica sobre habitação, sobre o direito à moradia em Santos e com o recorte, né, do DIC, a maioria das mulheres responderam que de 8 mulheres, 7 responderam: estou aqui porque eu não conseguia pagar um aluguel em Santos. Perfeito. Né? E elas trabalhavam, elas gostariam, sim, de ter tudo regularizado, né? Essa coisa do pagar imposto para elas era uma coisa de muito orgulho, né? De conseguir alcançar esse lugar. Mas elas falavam: eu cheguei aqui porque eu fiquei desempregada num determinado momento da vida e não conseguia pagar um aluguel. Então, esse é o caminho que as pessoas chegam nesse E elas lugar. chegaram lá, mas depois, às vezes, elas voltaram a trabalhar em outros empregos e permaneceram. Exatamente. Porque ou formaram laços na comunidade, ou porque até não conseguiram, assim, voltar, vou pagar um aluguel. Exato. Porque esse mercado muda com um dinamismo muito grande, né? Exatamente. E aí, os anos vai passando, aí você vai constituindo família, e a família vai constituindo família, né? Os filhos vão crescendo, vão casando também. E as mulheres vão envelhecendo, que também as pessoas esquecem muito, né? Acho que a população negra, as mulheres negras principalmente, né? Conforme vão muitas, né? Se a gente for pegar aí uma geração, sei lá, de 50, 60 anos, se dedicaram muito a cuidar de famílias brancas, né? Exatamente. E às vezes não casaram, não tiveram filhos, né? Que geram outro passivo social grande, né? Assim. A maioria relata que trabalhava em casa de família na orla. Então, esse acesso ao outro lado da cidade sempre através do trabalho, não do lazer, né? Que é um outro problema, né? A periferia, a gente costuma dizer que a periferia acorda mais cedo para fazer esse outro lado da cidade funcionar. Exatamente. Né? Mas ela tá sempre no lugar daquela pessoa que tá ali trabalhando e não da pessoa que tá usufruindo, né? Exatamente. E aí, assim, né, pensa-se muito no seguinte, né, muita gente trata como, porque essas pessoas vão depender de auxílios e etc, né, tratando como um passivo social, mas quando essas pessoas eram ativos, né, assim... eram muito bem... a frase horrorosa, né? Assim, não, é quase da família. Né? É quase da família, mas... Pelo tempo que é atuante, né? Exatamente. Depois nem tanto. E também eu acho que uma outra coisa que é muito presente na nossa cidade, que tem uma faixa muito grande de classe média, né? A classe média é uma população quantitativamente muito presente em Santos. E muitas vezes essa classe média, que as pessoas da periferia trabalham para essa classe média, mas que não tem condições necessariamente de ter ali uma empregada doméstica. Tem, mas é isso, sem pagar os direitos trabalhistas, sem registrar. Então, muitas vezes essas mulheres saíam com uma mão na frente e outra atrás mesmo desse trabalho. Sim. Trabalharam 20 anos para aquela família, mas sem nenhum direito trabalhista assegurado, né? Então... E assim, né? Por que a gente está falando disso? Acho que é legal a gente contextualizar. O Lendárias e Portuárias fala dessa intersecção de porto e gênero. Aqui a gente está adicionando uma camada, né, racial e social, porque a gente tem, novamente,
O maior porto da América Latina, dividindo o mesmo território com a maior favela de palafitas da América Latina. A Thaís mora lá, entende, não é uma pessoa acadêmica olhando com distanciamento, né? Ela é uma pessoa acadêmica que olha de dentro. Que olha de dentro, né? Que não é simples, né? Achar alguém com o teu perfil. E eu tô vendo que você tá com um livro, eu queria que você falasse, né, sobre esse livro. Ele é fruto da sua pesquisa, Sim. Né? O nome do livro é Não Tinha Condições de Pagar um Aluguel Decente, tá, gente? E uma das coisas que eu acho que tá nesse livro, né, é muito o papel das mulheres que exercem a função da economia do cuidado. Sim. E aí eu queria trazer um ponto aqui, né, que para uma mulher, às vezes, ser uma executivona, né, trabalhar num cargo super alto, seja no setor portuário ou não, sempre tem uma infraestrutura por trás dela. Sim. Né? Que às vezes é uma infraestrutura de uma mulher preta que tá morando na periferia e eu, às vezes, pode estar morando lá no DIC da Vila Gilda. Eu queria que você falasse sobre isso, porque pode parecer que não tem a ver com o setor portuário, mas tem a ver com a ascensão econômica feminina, correto? Correto. Então, acho que já falei em vários lugares e também quando eu vim aqui a primeira vez eu contei um pouco da minha história, né? Eu fui morar no DIC da Vila Gilda, sempre morei na Zona Noroeste de Santos, nascida e criada na Zona Noroeste, mas especificamente no DIC da Vila Gilda eu fui pra lá com 5 anos, né? Hoje, eu moro num conjunto habitacional que foi construído em cima de um aterro. Então, né, era DIC, foi aterrando, e aí construíram o conjunto habitacional em cima. É um conjunto habitacional que foi construído pela Coab, na época do Paulo Tavares Papa. Então, eu moro no DIC, mas já em reassentamento, que a gente chama, né? Num conjunto habitacional. Então, não moro mais em palafitas. Né? Você já morou? Já morei em palafitas. Você era pequena. Isso, até ir para esse conjunto habitacional foi para mais de 10 anos de palafitas, né? A princípio, minha avó foi atendida com esse conjunto habitacional, mas eu e minha mãe, a gente continuou morando em outras palafitas e etc. Então, assim, mais de 10 anos da minha infância, juventude, até a vida adulta ali, morando sob palafitas. E aí, eu vou para a universidade, entendendo que era uma demanda não só minha, né, não era só uma vontade. Eu tinha muita vontade de fazer universidade pública, de estudar, mas também entendendo que era uma demanda social, porque a gente precisava de pessoas que estudassem para entender ali o nosso contexto, né, e contribuir de alguma forma. Então, quando eu entrei na universidade, né, muitas pessoas falavam, ai, que bom que você entrou na universidade, agora vai ganhar bem e vai sair daqui. Eu falava, não, eu vou estudar para continuar aqui, né, para mudar o lugar onde eu vivo, onde eu moro, etc. Então, desde que eu entrei, escolhi serviço social, queria ser assistente social e quis estudar a relação da política habitacional. Então, como que funciona essa política da cidade que não atende de fato e não dá conta de atender as populações que estão nas ocupações, né? E essa população é majoritariamente negra. Perfeito. Né? Então, por que a gente tem uma cidade que é dividida pela cor da pele? E essa divisão, até 2010, era muito explícita, né? A última vez que eu vim aqui, porque justamente a última pesquisa, né, o último censo do IBGE ainda não tinha divulgado os dados. Perfeito. Então, a minha pesquisa foi toda baseada com os dados do censo de 2010. Lembra disso? 2010, depois pulou para 2022. Isso, perfeito. Só que ainda não tinha... Quando eu comecei a pesquisa na universidade, ainda não tinha saído os dados do último censo. Tá. Então, eu tive que trabalhar com os dados do censo de 2010. Perfeito. E todas as políticas de Santos, inclusive a política urbana e o plano municipal de habitação naquele momento, ainda estavam baseados com o censo de 2010. Entendi. Aliás, o plano municipal naquela época, ele estava baseado com os dados de 2000, dos anos 2000. Ele estava mais de 10 anos de defasagem, enfim. E aí, no IBGE de 2010, a cidade era um degradê. Então, não tinha população negra morando na orla da praia, não tinha
porcentagem suficiente para ser contabilizada no IBGE. Perfeito. E aí, na medida em que você ia adentrando a Zona Noroeste, aí sim começava a escurecer o mapa da cidade. Perfeito. Então, era um degradê, assim, nítido. E aí eu olhei para aquele mapa e falei, gente, então isso não pode ser uma mera coincidência. Porque se a população negra entrou pela cidade de Santos, pelo porto... É importantíssimo a gente falar disso. Né? Pela construção desse porto, né? Ali no início da expansão do café e etc. Então, a gente precisa entender como que essa população negra foi majoritariamente para a Zona Noroeste e para essas ocupações. Perfeito. Então, a gente está falando que a gente teve imigração japonesa, a gente está falando de um pico de imigrantes europeus, italianos, franceses em Santos, e que essa população, mesmo sendo uma população pobre, que chegou aqui e teve que vender a sua força de trabalho, ainda assim não está morando nas ocupações, né? E a população negra, que trabalhou 3 séculos, né, aqui, que trabalhou muito no porto, né, a força principal do porto era a população negra num determinado período, e essa população não teve a mesma ascensão social que esses outros trabalhadores. E as pessoas precisam se perguntar, por quê? Não é possível que tanta gente não tenha se esforçado. Né? Suficiente. Né? Não é possível, né? Então, eu comecei a estudar essa relação. Eu falei, então, peraí, quem não está tendo acesso a essa política, mesmo que precária, né? Mesmo que a política habitacional no Brasil ainda tenha muito que melhorar, ainda assim, quando você vai ver quem conseguiu permanecer nesses conjuntos habitacionais, que são parcelas sociais, é a população branca, e não a população negra. Por quê? Porque quando a gente faz um conjunto habitacional de HIS, acontece uma coisa que a gente chama de gentrificação. Porque você não constrói conjunto habitacional, não sei se vocês já viram, mas conjunto habitacional nenhum é construído em áreas não periféricas. Então, eu tenho uma população que mora no Digue da Vila Gilda, em Santos. E eu não construo um conjunto habitacional perto da Ana Costa, ou perto de algum outro centro comercial que as pessoas vão ter acesso a emprego e etc. Eu construo esse conjunto habitacional na periferia da cidade vizinha, lá em São Vicente. Que foi isso que aconteceu. O Tancredo, né? Por exemplo. Então, o HIS, ele sempre é construído em lugares, assim, periféricos, às vezes mais periféricos do que onde a pessoa já está morando, porque o preço do solo é mais barato. Exatamente. E a gente está, né, lembrando que é uma disputa por superfícies, né? Isso, exatamente. E aí, quando eu levo esse conjunto habitacional, eu não levo só a moradia. Eu levo a pavimentação, água, luz, infraestrutura e etc. E aí, aquela região começa a ficar um pouco mais cara. Tanto para quem já estava lá, no caso do Tancredo, vamos colocar assim, tanto para quem está indo para lá. E aí, as pessoas não conseguem pagar. E aí, as pessoas começam a tentar voltar para alguma ocupação. E aquele conjunto habitacional vai ficando vazio. Aquilo precisa ser passado para frente. Quando ele é passado para frente, às vezes pela própria população ou pelo ente que está ali proporcionando o HIS, geralmente quem compra é uma classe média que está apertada no aluguel e que vê ali a oportunidade de conseguir a casa própria. Né? E eu tô falando tudo isso, mas assim, foram estudos, pesquisas, né, quantitativo, para saber quem realmente comprava, quem não, e etc. E aí, essa classe média que junta anos de economia para poder comprar aquela casa própria, ela é uma população branca. E aí, quando você vai ver aquele território periférico, que era majoritariamente negro, virou branco. Então, a gentrificação, ela acaba também embranquecendo os territórios. A Joyce Bert, que é uma arquiteta também maravilhosa, bem famosa, ela escreveu um livro essa cidade e falou assim, nossa, ela explica até, enfim, anos-luz melhor que eu esse processo. Então, fica aí a dica também da leitura. Maravilhosa, gente. Mas ela explica muito bem também, tá? Toda vez que eu gravei podcast com ela, eu aprendi. É a segunda vez que eu tô gravando, eu aprendi muito. Então, eu acho que essa minha pesquisa, né, foi uma iniciativa de devolver os meus estudos para a minha comunidade, em função da minha comunidade, né? Instrumentalizar a minha comunidade para entender o processo
que acontece principalmente de moradia, porque eu acho que é a principal demanda, até por conta dos incêndios que são recorrentes, Sim. etc. Mas que também envolve o porto. Por quê? Porque a gente tem e aí agora tá vindo uma segunda pesquisa que eu tô fazendo que se chama Cidades Antirracistas. Então, como construir cidades antirracistas. E aí, nessa outra pesquisa, eu tenho aprendido muito com o Krenak, inclusive, que ele vai dizer que a gente tem o hábito de separar o que a gente convencionou a chamar de ser humano e o que a gente convencionou de chamar de meio ambiente. E com isso a gente vai separando tudo, né? Assim. Então, a gente separou também, né, Lud, essa ideia de porto e cidade. Isso aí. Não, calma. Né? O porto tá dentro da cidade. Exatamente. Né? E precisa conversar com ela. Exatamente. Né? Não tem como ter áreas portuárias e áreas... Não, a gente isso é um processo do zoneamento, né? Claro, eu não vou conseguir construir uma determinada fábrica ou alguma coisa de produção numa área que é residencial, né? Até porque isso é prejudicial. Só que a cidade precisa conversar. Então, o que as pessoas não conseguem entender ou compreender é que o que eu faço, a decisão que eu tomo na orla não vai afetar só a orla. E a decisão que eu tomo no dique não afeta só o dique. Exatamente. Né? Ela vai afetar a cidade como um corpo integrado. Exatamente. Né? Então, a gente precisa compreender isso mesmo, assim, né? Como um corpo humano, por exemplo, né? A relação porto-cidade, a gente está trazendo muito a comparação aqui nessa temporada do Lendárias e Portuárias, que é aquela coisa do casamento feliz, né? Você deve... Eu conheço amigas, tá, gente? Mulheres, especialmente, que entram num casamento onde, muitas vezes... Até por uma questão social, a gente sabe que isso acontece, né? A mulher, não, eu quero me dedicar aqui à maternidade, né? E ela às vezes passa X anos, 10 anos, uma década, só cuidando dos filhos, tal. E, enquanto isso, o cara lá numa ascensão social, financeira, profissional, de repente esse cara se tornou um cara que tem grana, né? Isso. E a mulher, não, né? E aí acontece um divórcio, uma ruptura ou algum problema no casamento e a relação de poder fica descompensada, né? Exato. E isso às vezes tende para se caminhar para um relacionamento não saudável, né? Então a gente, quando começou essa temporada, se inspirou muito nessa relação assimétrica, porque o porto é o homem milionário, né? Exato. E a cidade, muitas vezes, é a mulher que tá ali lutando, tentando pra manter aquele porto. Exatamente. Exato. Então, quando esse casamento fica descompensado, a relação de poder ela não é equivalente, a chance de caminhar para um casamento infeliz... Sim, é muito grande. É muito grande, né? E aí o casamento infeliz pode... Pode acontecer muitas coisas, né? Eu gostei muito desse exercício de comparação. Pode usar. A gente, depois, enfim, eu te mando toda a tese, porque é isso, né? Assim, precisa ser um casamento feliz, né? Tanto pro porto, como pro restante da cidade. Exatamente, né? Tanto pro porto, que é esse homem, como pra cidade, que é essa mulher, né? E aí... enfim, precisam ter poder, né? Os dois precisam ter poder, os dois precisam dialogar. Um não pode dormir de costas pro outro, não pode dormir brigado, né? Tem que resolver os seus problemas, né? Assim, é esse tipo de metáfora que é por isso que você tá aqui, gata, porque a gente sabia, né? Que a mulher do relacionamento não tá muito bem. Então, você tá estudando muito essa mulher, né? Sim. E você estuda essa mulher sobre uma ótica, talvez, que pouca gente tem, assim. Eu acho que é alguém de classe média, assim, meio padrão, meio classe média, né? Assim, não consegue conceber o que é morar numa palafita. A gente falou aqui, né, no Lendárias e Portuárias, no episódio com a Gabriela Otero, da questão do lixo. E as pessoas costumam achar, não, porque o lixo é o porto, é o navio, etc. Cara, o lixo também é um problema de moradia, né? Com certeza. E que tá ali escoando, caindo no mar. E o porto, os rios, né, ali acabam sendo, muitas vezes, uma dessas barreiras, dessas portas de entrada, Exatamente. né?
O que a gente está falando aqui é que o desenvolvimento ele não pode estar acima de determinadas populações. Sim. Eu acho que é isso, né? Ninguém é contra o porto ou contra uma empresa específica do porto, né? Ou contra o desenvolvimento da cidade. Bem pelo contrário. Exato. A questão é que o que a gente está denunciando, né? O que a gente denuncia é quando esse desenvolvimento ele acaba sacrificando algumas áreas ou determinadas populações em nome daquele avanço, daquele lucro, enfim, né? Lucro esse que muitas vezes não volta para a cidade. Para a própria cidade. Aí você fala, pera, então tem alguém que tá com a maior fatia do bolo. Tem alguém que tá infeliz. E uma parte que tá sem comer, né? Não tá nem comendo as migalhas desse bolo. Então, eu acho que é isso, né? Eu vou dar um exemplo, que talvez seja um pouco polêmico, mas só para vocês terem dimensão de algumas coisas que às vezes a gente pede até o mínimo e nem o mínimo é ofertado, né? Tem um grupo, né, e lideranças ali na Vila Pantanal. E uma vez eu conversando, estou fazendo trocas, né, os movimentos de moradia trocam, conversam e etc. Isso é totalmente compreensível, né? Eu não moro na Vila Pantanal, mas é isso. Sim. A gente vai conversando. Tem experiências compartilhadas, né? E aí, eles dizendo que teve um ataque, que é uma medida de compensação, né? Vou colocar assim, de uma determinada empresa do Porto. E o que eles pediram, ao invés de fazer festa e botar pipoca, algodão doce para as crianças, fazer um dia lá na comunidade, etc., que essa empresa contratasse os jovens da Vila Pantanal para trabalhar. Ou seja, o mínimo. Vamos lá. Eu não achei muita coisa. Não achei nada assim revolucionário. Afinal, eles estão tendo uma coisa em troca, inclusive, né? Que é a mão de obra. Exatamente. E talvez um olhar mais estratégico do território, né? Então, que os jovens qualificados, né? Dali, da Vila Pantanal, pudessem, então, trabalhar nessa empresa. E esse pedido foi negado, né? E hoje, até hoje, essa TAC ela ainda não foi aplicada porque tá nessa briga, né? A gente não quer ações pontuais, a gente quer uma ação permanente. Perfeito. Que realmente volte para a comunidade ao invés de um dia, né? Um dia para gerar foto para rede social. Exatamente, falar, olha como somos legais, que fizemos, né? etc. Não, a gente quer... E isso não foi atendido. Perfeito. Então, assim... ninguém... e aí, muitas vezes, a população no geral não tá sabendo desses conflitos, né? Porque é o que a gente tava conversando no começo. Eu tô aqui no meu bairro, no meu território, então tô confortável e é isso, né? Ou quando fica sabendo de acordo com apenas uma narrativa que é a da empresa, né? Geralmente. Exatamente. Então, que tem mais poder para colocar isso, né? Exato, para veicular, etc. Então, olha só, a gente quis fazer um trabalho lá, mas a própria comunidade não quis, não. A história não é bem assim, A história, às vezes, não é bem assim. Então, eu acho que é isso. É uma cidade que realmente... entende quem tá construindo ela, sabe? Quando a gente quer realmente solucionar os problemas da periferia, mas a gente também quer fazer com que essa população se sinta pertencente, porque ela é pertencente, ela é santista, ela é uma população que ela não faz parte de São Vicente, né? Que ela não faz parte de Guarujá, ela não faz parte de Praia Grande, né? Mesmo que a gente construa outros conjuntos habitacionais em São Vicente para a população que mora no Dique da Vila Gilda, ainda assim é uma população nascida e criada em Santos. Eu, por exemplo, não tenho a menor intenção de sair da minha cidade. Perfeito. Né? Eu quero continuar em Santos. Eu sou santista e reivindico muito esse lugar, de que faço parte da cidade também, né? É uma cidade que entende que muitas vezes vai ter, sim, que se encolher para poder caber, sabe? Para poder privilegiar, vou colocar assim, também a população periférica, sabe? Então, são decisões políticas. Sim. É decidir não fazer a revitalização pela milésima vez de um determinado lugar e fazer, de fato, a urbanização no Dique da Vila Gilda como a população quer, né? Perfeito. É poder
ter um pouco menos de lucro num determinado lugar, mas garantir a subsistência de outras populações. E ter uma visão de longo prazo, né? Não Exatamente. só uma visão do bônus do acionista, Exatamente. né? Assim, cara, que transformação isso aqui vai ter, né? Que eu acho que... Porque não tá dando certo. Esse jeito que a gente tá fazendo, né, Lud? Não tá dando certo. E assim, eu não quero aqui parecer que eu tô pagando pau pra gringo, mas eu acho que a gente tem no Brasil um desafio, né? Que assim, cara, em 4 anos, né? Sim. E eu acho que os gringos são muito bons em ter uma visão de cidade, assim, ó, esse plano é um plano de 40 anos, né, assim, e eu acho que a gente não faz isso tão bem aqui no Brasil. Não faz assim, mesmo, a longo prazo. Longo prazo mesmo, assim, ó, a gente tá construindo isso agora, talvez eu que estou tomando as decisões agora não vá ver os resultados disso, mas a gente tá construindo com uma visão de futuro, 40 anos, de 50 anos, isso eu acho muito incrível, assim, e aí... Posso parecer aqui vira-lata, mas os gringos fazem isso melhor que a gente aqui no Brasil, sim. É um fato, né? Eu acho que é um fato, enfim. Aí tem uma diferença entre a questão do Porto Cidade, que aqui no Brasil o Porto é federal, né? Tem uma complexidade maior. Não é o que acontece em Roterdã, não é o que acontece em Nova York, né? Isso facilita um pouco a visão... de longo prazo, mas eu acho que daria pra ser pensa um pouquinho daria. Pensa 40, pensa 10, queridos, daria, né? Assim, daria. Pensa 10 aninhos, assim. Agora, eu queria voltar num ponto, Thaís, que é o seguinte. Cara, saíram do continente africano mais de 5 milhões de pessoas. 5,5 de segundo, não tem tantos arquivos. Tem várias fontes, né? Mas não tem um documento que consolida tudo isso, mas é uma estimativa cruzando vários dados de vários países, inclusive. Chegaram aqui no nosso país 4,8, 4,9, porque muita gente morreu no caminho. Na travessia. Exatamente. Enfim, e essas pessoas chegaram em vários portos diferentes, né? Salvador, Rio de Janeiro, né? Sim. Aqui em Santos tem a história bonitinha que parece que só chegou imigrante aqui, né? Sim. Assim, só chegou loiro de olho azul da Itália, falando mamma mia, né? Não é bem isso, né? Mas a gente também tem a lógica do café, né? Que muitas pessoas escravizadas estavam ali trabalhando pro café, que saía por onde? Porto Santos, né? Exatamente. Sem contar a questão das catadeiras de café, né? Sim. Enfim, tem muita história que foi apagada. E aí, uma coisa que eu queria trazer pra cá, né? Que nessa construção desse casamento feliz, a gente precisa pensar que muitos... Tinha uma questão de moradia ligada ao salário e aos empregos formais. Isso, né? Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que você manja muito mais do que eu, tá? Sobre essa história, essa evolução, muito entre aspas, né? Então, foi até uma parte muito difícil, assim, da pesquisa, da minha primeira pesquisa, porque, como você falou, tem poucos registros, né? Muitos foram apagados, enfim, e por 1001 motivos. Mas, muitos dos negros escravizados aqui, em Santos, eles vieram do interior de São Paulo. É o que tem de registro, né? A gente não acha... Entravam pelo Rio, iam por São Paulo, é isso? Interior de São Paulo, das fazendas, pra cá pro litoral. Então... A gente não tem um registro de um navio que trouxe escravizados que chegou diretamente no porto de Santos, né? O que não significa que tá tudo bem, tá, gente? E não significa que tá tudo bem e não significa também que não pode ter acontecido. Perfeito. Né? É que não se tem registro e pesquisa a gente lida com aquilo que tá posto. Mas enfim. Mas os italianos estão lá, Mas o dos italianos, dos franceses, dos húngaros, dos japoneses tem registro. Então... Quando essa população escravizada começa a vir para Santos, é um período que a gente está falando de 1850. 1850, a gente tem uma elite que está sendo pressionada para o fim da escravidão, né? Para que ocorresse a abolição, claro. Que uma abolição, não porque as pessoas eram gentis, mas porque tinham interesses de implementar o trabalho formal, o trabalho assalariado, porque o capitalismo na Europa já estava instituído, né? Essa forma de capitalismo já estava instituído na Europa, então a Inglaterra começa a pressionar
o Brasil para isso. Então, 1850, a elite brasileira para e faz um plano. Como que a gente vai fazer uma abolição que garanta que a gente continue sendo elite, né? Os nossos interesses. E quem vai fazer? E a pergunta é, quem agora vai fazer parte, então, da classe trabalhadora pós-abolição? Acho que é isso. Em 1850, então, tem um pacote de leis. As duas principais leis que foram aprovadas em 1850, inclusive no mesmo mês, foi a Lei de Terras, que, basicamente, para você comprar terras no Brasil, porque antes era doação da coroa, né, e donatários, capitães, enfim. Agora você só podia ter acesso à terra mediante a compra e venda. Tá? Então, você teria que ter dinheiro ali para comprar, além de outras coisas, por exemplo, saber falar português, escrever, e aí isso você já tira uma parte dos povos indígenas de todo o país, enfim. E a outra lei que é aprovada junto é o fim do tráfico transatlântico. Então, fica ali instituído que o tráfico, ou seja, a vinda de escravizados para o Brasil, estaria proibida. Com isso, se você não pode trazer, né, você intensifica o tráfico aqui, com as pessoas que já estão. Perfeito. Né, para que a escravidão acabasse na medida em que esses que estavam aqui fossem morrendo, tá? Então, e se tem ali todo um debate de intelectuais, políticos, economistas, enfim, de que o melhor para o Brasil ser um país dito civilizado perante os olhos da Europa, que fosse uma população branca, europeia, a ocupar os postos de trabalho assalariado. Por quê? Porque o escravizado, naquele momento, era tido como algo biológico, né? Então, você é negro, logo você é escravo, né? Para ser escravizado. Então, não foi tido como capaz de ocupar esse trabalho assalariado que diziam que ia ser um posto civilizado, né? Então, se traz esses imigrantes. Aí, então, 1850... começa um incentivo do Estado, Santos não foi diferente, para trazer esses imigrantes. Perfeito. E aí, tem uma pesquisa da Graziele Barbosa, que ganhou prêmios e etc., da PUC-Rio, se eu não me engano, e ela faz um estudo dos portuários, marítimos e ferroviários. Acho que vale muito a pena você ler, até, né, por conta do programa. E ela faz um estudo que ela vai mostrando que, quantitativamente, na medida em que a população negra ia morrendo e ia saindo desses postos portuários, ferroviários e marítimos, esses imigrantes brancos eram incluídos, só que com direitos trabalhistas. Isso, entendi. Então, eu não te pagava, você não era remunerado, você agora faleceu, ou você saiu, enfim. Ou, né, principalmente depois de 88, que aí vem realmente a abolição. Eu coloco uma pessoa imigrante europeia, mas esse vai ter direitos trabalhistas. E aí você já está distribuindo renda naturalmente, né? Quando você tem uma pessoa trabalhando para você que ela não é remunerada, você está concentrando renda, Exato. né? Isso, é a lógica. Esse é o milagre do empreendedorismo, dessas pessoas que ficaram muito ricas com a escravidão, porque elas não têm custo. Quando você não tem custo, você tem a margem toda para você. Olha, exatamente. Parece bom esse plano, né, gente? Exatamente. Então... na medida em que esses imigrantes europeus começam a chegar, o Estado começa a se preocupar em também fornecer direitos, não só trabalhistas, mas outros. Vem as CAPs, as IAPs e as CAPs, ou alguma coisa assim, ao contrário, não vou lembrar agora, mas que basicamente são caixas de aposentadorias e pensões, em que as pessoas iam contribuindo ali mensalmente e tinham acesso à assistência médica e alguns auxílio funerário, etc. E um deles também, lá em 1930, já na era Vargas, que vai começar a pensar a habitação, aí vem o BNH e etc., foi para esse público. Então, a primeira vez que o Estado pensa em moradia, de fato, como uma coisa estatal, como um problema que o Estado precisa intervir e resolver, é porque está chegando chegou uma grande demanda de imigrantes europeus que estão, né, precisando morar, Perfeito. né, e você investe ali no BNH. Então, os imigrantes europeus portuários, marítimos e ferroviários vão ser os primeiros, principalmente os portuários, a terem acesso à moradia. Então, a moradia no Brasil
enquanto política pública, que começa ali em 1930, ela é vinculada ao trabalho formal. Se você estava ali, então, num posto de trabalho formal, você teria direito, acesso àquele financiamento, né? Só que se esqueceu que antes dessa pessoa ocupar aquele posto de trabalho, antes dele ser formalizado, a população negra ocupava aquele posto e por isso que não era formalizado. Que era um trabalho escravizado. E é surreal ouvir você contando essa história e pensar na dimensão das favelas no Brasil, né? Que de novo, uma classe média, né? Que não quer pensar muito, acha que é uma decisão voluntária. Não. E, na verdade, é uma decisão histórica que foi tomada lá atrás e até hoje está afetando as nossas cidades. Até hoje, né? Porque a população negra no Brasil, ela é a que mais ocupa os trabalhos informais, os postos de trabalho informal. E o Brasil não sobrevive sem trabalho informal, né? Não tem trabalho formal para todo mundo. E vários postos, né? Assim, tão longe de serem formalizados, né? Sim. E a população negra ocupando esses postos, ela não tem acesso nem ao mercado de nem ao mercado imobiliário financiado, né? Nem ao HIS, porque a habitação de interesse social no Brasil hoje também tem que comprovar renda, né? Você tem que comprovar renda que você não tem dinheiro suficiente para ir para o mercado imobiliário, né? Tradicional, mas você também tem que ter ali um mínimo de renda para financiar aquele HIS, mesmo que seja um valor muito abaixo, enfim. E a população negra não está, né, nesse vínculo de trabalho. E aí, mesmo que você não vá para o HIS, você vá alugar, também tem uma barreira financeira que você precisa comprovar. Sabe uma coisa interessante? Hoje um aluguel no Cortiço tá R$1.500. Em Santos? Em Santos. Entendi. E aí, muita gente acha que as pessoas estão morando ali porque é mais barato, né? Mas não, é porque elas não precisam de um fiador, de calção, comprovar renda, etc. A mesma coisa acontece na palafita. As pessoas acham que a gente compra uma palafita por R$5. Não é, sabe, gente? Palafita, no mínimo, você vai gastar aí 5 mil, 6 mil para fazer uma palafita simples, né? Tem palafitas que, a depender do lugar e a depender de quanto gastou, você gastou 15 mil ao longo de, né, muito tempo, enfim, ali construindo. Então, não é uma coisa simples, né? Mas, ainda assim, é muito mais infinitamente mais barato do que você financiar algo em Santos. Eu acho que a Thaís acabou de explicar por que tem tantas pessoas morando na rua, né? Acho que essa a lógica. É uma lógica, assim, de barreira mesmo, né? As assistentes sociais que trabalham com pop rua, elas... pop rua é população em situação de rua. Porque eu sou assistente social, mas eu trabalho com habitação e geralmente em ocupações, né? Não com população em situação de rua. Mas as colegas que trabalham com população em situação de rua falam que muitos conheceram o uso abusivo de álcool e outras drogas quando foram morar na rua. Não necessariamente ao contrário. Sim. Né, começaram a ter um uso abusivo e aí por isso foram morar na rua. Não. A maioria também, por questões econômicas, não conseguiram se manter. Vínculo familiar também, que se rompeu por processos econômicos e aí vão morar na rua. Então, essa é a realidade. E é importante a gente lembrar que muita gente da classe média brasileira e santista também, né, tem uma admiração gigante pelo mercado americano, pelo capitalismo. Mas em 2026 estão aí com um número de quase 800 mil pessoas em situação de rua nos Estados Unidos, que em tese Sim, um auge, né? Nossa, uma economia, né? Que dá certo, que dá certo, que funciona, exatamente. E no Brasil, a gente tem bem menos gente, né? Acho que em situação de rua. Em situação de rua. Então, a gente tem mais gente nessa grande economia, nessa grande potência mundial do que a gente tem no Brasil, que em tese, né, somos um país emergente, subdesenvolvido, né, assim, alguma coisa, eles estão errando muito, né, não sei se a gente está acertando, acho que não, mas eles estão errando muito, né, e assim, o custo de aluguel numa cidade americana, assim, o pessoal
Sim. Cara, é 60% da renda, às vezes, sim, né? Sim. 60% da renda no aluguel, gente, né? É muito. Que aqui eu acho que deve estar quase isso também, cara, se a gente tiver em Santos com os mesmos índices de Nova York, a coisa vai ficar minimamente engraçada, né? Porque, assim, lá pelo menos os salários não é que acompanham, mas a proporção. Aqui em Santos, cara, pelo amor de Deus, né? Sim, e as pessoas... Eu acho muito estranho a população de Santista não se mobilizar. Porque a questão do preço dos aluguéis em Santos é uma coisa que atinge todo mundo. E não há uma mobilização, né... desenfreado. Não tem um grito gente, dessa... Aonde a gente vai chegar, né? Eu acho assim, eu acho que os jovens estão falando disso, né? Porque realmente os salários são muito incompatíveis, digamos assim. Mas realmente, assim, e sabe uma coisa que eu acho curiosa? Um ciclo, né? Que se a gente tem o Porto como um setor econômico super relevante na nossa cidade, o Porto vai precisar de gente para trabalhar. Exato. Né? Se o Porto precisa de gente para trabalhar, as pessoas precisam morar aqui. Exato. Né? Assim, isso. Precisam morar aqui. Se as pessoas precisam morar aqui, elas precisam, de certa maneira, viver a cidade e não é só o dinheiro que elas ganham, é o dinheiro que elas gastam também na pequena economia local, né? E aí, quando uma empresa passa e nossa, tá tão difícil contratar e etc., por que será, né? Será que as pessoas foram embora? Exatamente. Né? Não é muito difícil a gente fazer essa linha do tempo, né? Entre o talento, entre a fuga de cérebros, entre o custo da cidade, né? Não é difícil a gente chegar nessas conclusões, né? Não é. Assim, eu sei que você estuda muito o tema, né? E vai às vezes tem algumas coisas que são um pouco óbvias. São um pouco óbvias, né? Exatamente. E assim, Thaís, sobre o seu ponto de vista, né? A gente falou aqui de Porto, falou de gênero, falou de moradia, falamos de várias coisas, assim. Quais decisões, assim, você acha que a gente deve tomar como cidade, assim, que eu sei que passa pelo poder público, né? Mas, assim, acho que as empresas também podem ajudar. As empresas não vão resolver todos os problemas, né? Mas que decisões você acha que, assim, estão faltando se tomar? Ouvir mais a população, eu sei que é uma coisa que você vai falar, mas além de ouvir, assim, ouviu, legal, ouvir. Qual é a decisão? Qual é o caminho, assim? Eu acho que a população precisa participar de todos os processos. Isso é democracia, né? E eu acho que não participa. Mas eu acho não participa por quê? Porque não tem esse espaço, né? Os espaços de participação popular são os conselhos, né? Os conselhos são consultivos e não deliberativos, a maioria deles, né? Então, as grandes decisões, é claro que a população realmente, seja ela qual for, vai ficar de fora, né? Porque ouvir é isso, é você consultar, né? Agora, se essa consulta vai ter um peso na sua decisão final, já é outra coisa. Mas eu acho que, para além dessa visão romantizada de escutar a população, de consultar a população... Porque todos os políticos falam que fazem isso, né? Mas eu acho que a gente precisa ter medidas mais enérgicas mesmo, de limites de crescimento mesmo, né? Que eu tô falando crescimento porque é essa palavra que usam, mas eu não considero isso um crescimento. Porque eu acho que para você crescer, a cidade inteira precisava estar crescendo junto e não tá, né? Economicamente falando. Então, eu acho que é de frear mesmo, né? Então, a gente, por exemplo, tem um marco importantíssimo que é a ZEIS, que foi conquista de vários movimentos nacionais da luta por moradia, lá no Estatuto da Cidade, que também é um outro marco importantíssimo. E a ZEIS, que é a área de zona de interesse especial, a gente vem... Zona especial de interesse social. Perfeito. Você sabia que agora a gente pode vender ZEIS? Em Santos? Então, eu soube dessa história, né? Pois é, assim. Mas é em Santos só? Em Santos só. É totalmente inconstitucional. Entendi. Mas acharam uma brecha. E agora a gente vende ZEIS. Então, é esse tipo de decisão, sabe? Que é tomada dentro da Câmara Municipal, por exemplo,
e que prejudica uma boa parte da cidade, que é a periferia, né? E a Zona Noroeste, principalmente, os morros, etc., que dependem muito dessas leis em nome de, às vezes, um empresariado, um ramo, né? Então, eu acho que é, de fato, essa relação público-privada, ela precisa ser mais honesta com a população. Perfeito, né? Muito bom. E assim, né, eu adicionaria uma camada disso, que é buscar outros modelos de negócio. Exato. Né? Assim, eu fiquei muito impressionada quando eu fui num evento de inovação sobre cidades nos Estados Unidos, e de novo, aqui não é você pagar pau pra gringo, mas assim, eu ouvi um case de uma empresa de construção civil sem fins lucrativos. A hora que eu ouvi isso, eu falei, cara, assim, bugou, minha cabeça explodiu, porque do capitalismo, você pensar nessa possibilidade, né, de uma empresa que remunera seus funcionários, remunera os seus executivos, mas o objetivo não é dar lucro vendendo imóveis. Não é dar lucro. Não é acumulação de riqueza, concentração, né? Exatamente. Mas é realmente o bem-estar. Não é que assim, não é voluntário que trabalha numa empresa de construção civil. São pessoas remuneradas, super profissionais, elas estão ganhando o salário dela, etc. Mas a empresa é montada numa estrutura que não tem que dar lucro para uma pessoa, para uma família, etc. Quando eu vi isso, eu falei, caraca, isso eu não sabia que era possível. Né? Então, eu acho que buscar outros modelos, né, também é um caminho para a inovação, né? Assim, é essa relação poder público-privado e acho que buscar outros modelos. Sim. Fala só pra gente fechar do seu livro e onde a gente encontra o seu livro para quem quiser aprofundar nesse tema. Tá. Olha, o meu livro tá disponível em algumas bibliotecas. Legal. Né? De algumas universidades, Unisantos, a Unifesp, né? Que é onde eu me formei. Mas também tá lá nas minhas redes sociais, então prazer... Thaís Helena, procurem lá. Perfeito. Você consegue baixar o livro lá nas suas redes? Sim, ótimo. Pode baixar gratuitamente. Democratização do conhecimento. Eu sou super a favor. Ou seja, ela não está aqui contando uma história bonita. Não. Né? O livro físico, inclusive, ele é vendido a preço de custo. Perfeito. Ele custa R$35. Perfeito. Então, assim, não tem lucro. É realmente para democratizar o conhecimento. Legal. E quem não tem condições ou prefere ler... em PDF, tá lá pra baixar gratuito, gente, pode, fiquem à vontade. Tem também o documentário, que o documentário segue o mesmo roteiro do livro, mas ele é importante porque, por exemplo, na minha comunidade, das 8 mulheres que eu entrevistei, 6 eram analfabetas. E era muito importante pra mim que elas tivessem acesso à minha pesquisa, né? Enfim, porque, inclusive, elas construíram junto, então... O documentário vem nesse lugar também, de ter outros meios de divulgar a pesquisa. E que tá lá disponível também no YouTube. É só procurar Mulheres da Maré, qual é a cor das palafitas, que vocês também vão encontrar. Muito bom. A gente vai botar o link aqui na descrição, caso você esteja vendo pelo YouTube, tá, gente? E é isso. A próxima pesquisa que eu tô finalizando agora, que é a pesquisa de mestrado, é como transformar Santos numa cidade realmente antirracista, do ponto de vista dessa cidade inclusiva mesmo, que todo mundo se sinta pertencente sem essas divisões raciais aí, né? E aqui eu acho que a gente já pode finalizar deixando um convite para as empresas portuárias, né? que quiserem financiar. E sério, e apoiar isso, né? Porque assim, eu tô dentro de uma universidade pública, que teve um processo de desmonte, né, principalmente em 2016, 2017. Então, muitas pesquisas pararam de ser financiadas. Eu tive bolsa, uma boa parte da minha graduação para fazer essa pesquisa. Eu tive bolsa do governo federal. Então, assim, eu tive esse acesso, sabe? Perfeito. Mas eu sei que a maioria não tem. E depois, quando a gente acaba a pesquisa para publicar... É um processo também difícil. Então, muitas pesquisas acabam ficando lá no repositório sem publicar. Então, sim, é muito importante. Não, gente, é verdade. Que a próxima pesquisa, se alguém tiver interesse em cidades antirracistas... Acho que as empresas portuárias é um belo elo, né? Entre a relação porto-cidade, né? Acho que as empresas portuárias realmente
precisam prestar atenção nessa mulher aqui, minha gente. A gente tá deixando isso aqui registrado, porque se a gente ver a 4ª, a 5ª, a 6ª temporada do Lendárias e Portuárias, a gente vai querer acompanhar essa evolução, tá? Sim. Você conte pra gente, por favor. Que a gente quer que você volte várias vezes nesse estúdio, Pode deixar. Obrigada, viu, pelo espaço, pela oportunidade. É sempre uma honra estar com vocês, acompanho muito sempre, e é um trabalho super necessário. Muito bom. Thaís, eu amei conversar com você, aprendi muito da primeira vez que a gente gravou, aprendi muito dessa vez. Você que gostou dessa conversa e aprendeu também com a Thaís, por favor, deixa seu like aqui, assina o canal e manda, gente, esse episódio para aquela pessoa que está na sua rede e, de repente, defende alguns conceitos que estão aí distorcidos, né? A gente tem aqui um ponto de vista que eu acho que é super importante a gente aprender, a gente disseminar e principalmente, né, a gente construir, né, aos poucos aí essa relação porto-cidade, que não é só uma grande empresa portuária que tem essa responsabilidade, a gente como cidadãs também tem. Então, finalizando aqui, gente, Lendárias e Portuárias está chegando ao fim, meu Deus, alguém traz um lencinho, mas, Thaís, esse é o 10º episódio. Nossa. Em tese, a gente deveria parar por aqui. Tem honra, tem que ser a última, é uma responsabilidade. Exatamente, em tese a gente devia parar por aqui, mas nessa temporada foi tão especial que a gente gravou um episódio extra já, que vai pro ar depois desse, com uma mulher super aliada que colaborou muito com o processo também da gente explorar aprendizados sobre outras cidades. Aí a gente vai encerrar a gravação agora. Quando a gente encerrar, eu te conto e te mando os links também do episódio 1 e do episódio 2. Sim, que tem algum desses aprendizados. Quem vai estar no próximo episódio com a gente é a Milena, da Abitra. Milena e Flávia Saad, minha gente, vão estar aqui conversando pra gente fechar aí essa temporada. E esse foi o 10º episódio da 3ª temporada do Lendárias e Portuárias. Eu conto com você nas nossas próximas aventuras. Não tem como não se inspirar com uma mulher como a Thaís. Uma pessoa com um senso de comunidade e humanidade muito grande, que carrega dentro de si essa missão de devolver, por meio dos seus estudos, tudo que a Vila Gilda lhe deu. Mesmo tão jovem, ela já tem uma visão de legado, que honra os que vieram antes dela e abre caminho para quem está chegando. E alguns componentes principais para se construir um legado são o resgate e a manutenção da memória. Não esquecer é uma forma de resistência. A Thaís nos contou sobre Dona Sandra Sarmento da Silva, uma mulher que, como tantas outras, lutam para dar uma vida melhor para sua família. Ela trabalhou em casas de família, em bairros muito longes da geografia e da sua realidade. Dona Sandra, infelizmente, nos deixou no dia 1º de agosto de 2025, vítima de mais um incêndio no dique da Vila Gilda. Ela deixou uma filha e 2 netos. E deixou também um legado, uma vontade de continuar lutando para transformar a realidade, construir um futuro melhor para todas as pessoas. Futuro esse que não deveria depender de raça, de gênero ou do CEP. E ninguém melhor do que essa mulher, Thaís Helena, pesquisadora, estudiosa de urbanismo, assistente social e escritora, para falar das várias faces de uma mesma cidade que não se reconhece por inteira. Resgatar a memória e esse legado de mulheres é uma das missões do Lendárias e Portuárias, que está terminando mais uma jornada nessa 3ª temporada, incentivado pela Deep World por meio do Promicult, Lei Municipal de Apoio à Cultura Alcides Mesquita, e apoiado também pela Abitra. A gente espera você por aqui nas próximas jornadas.